Esse na tela é o Motorola One Hyper, um smartphone que está comigo há 4 meses. Já fiz vídeo com minha análise completa, mas depois de 120 dias, achei que seria válido um segundo take, considerando a performance atual do aparelho e também o seu preço, que mudou em relação aos valores de lançamento. Ele saiu por R$ 2.500, mas atualmente está estabilizado abaixo dos R$ 2.000, ficando em torno de R$ 1.600 muitas vezes no varejo online. Curiosamente, esse é um valor próximo do que importadoras têm cobrado em concorrentes como o Redmi Note 8 ou o Redmi Note 9S da Xiaomi, claro, com margens para mais ou para menos. A questão é que o One Hyper é um smartphone lançado oficialmente no Brasil, com garantia local, e em tempos de pandemia e dólar alto, por enquanto ele está nessa posição curiosa, a de concorrer até em preço com unidades importadas. Já de cara eu digo que é uma opção a se considerar para quem quer ter a segurança de poder levar na assistência por um ano. Quando eu publiquei minha análise sobre esse cara há pouco mais de 2 meses, falei que não figurava entre os smartphones mais rápidos que eu já tinha testado, mesmo entre os Androids intermediários premium, quer dizer, aqueles que não são nem tops nem baratos. E isso permanece, realmente já testei concorrentes mais velozes. A parte boa é que a performance dos meus testes anteriores está exatamente igual agora, ou seja, não se deteriorou com o tempo, o que é bom para quem considera o aparelho a longo prazo. É um telefone suficiente para tudo no dia a dia. Redes sociais, aliás, esse telão ajuda, digitação, ver vídeos, jogar numa boa, tudo mais. Só é preciso ter em mente que games mais pesados podem sim baixar um pouco o nível gráfico e que no uso cotidiano vai ter 1 ou 2 momentos durante o dia em que ele dá umas engasgadas na performance, mas ainda é algo esperável para a categoria. Temos um Snapdragon 675 com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. Se você pegar aparelhos similares que saem hoje, já tem muita coisa com Snapdragon 710 ou 730, mas eu tô certo de que esse chip ainda tá muito bom para 2020 e é absolutamente adequado para a maioria dos usuários, que talvez nem percebessem a diferença para algo um pouco mais potente. Eu sempre achei o Motorola One Hyper um aparelho meio parrudão, meio maçudo, como se fala por aqui. São 6.5 polegadas e 210 gramas. O bicho se faz notar nas mãos e até hoje eu percebo isso. Mas eu acho bom de segurar e gosto muito do que ele entrega em troca. Um telão totalmente livre de distrações na frente e na traseira um leitor de impressões digitais muito bem posicionado. Apesar da melhoria dos leitores dentro da tela, eu ainda prefiro um desses aqui até agora, sem pensar meia vez, viu? Muito mais garantido e eficiente no dia a dia. E claro que falar do telão dele é falar de uma das principais, se não a principal característica usada pelo marketing, que é a câmera frontal pop-up, aquela que sai de dentro da carcaça apenas quando é chamada. Não é nada novo para muitos o que eu vou dizer aqui, mas esse sistema tem se provado confiável em meu uso prático. Não lembro de uma vez sequer em que essa câmera travou, em que ficou mais lenta ou deu a entender que ia bugar. Ando e vira, ainda me assusto quando algum aplicativo aciona essa cidadã sem que eu queira, e aí tomo um leve susto, mas classifico isso como um detalhe. Vou ser honesto, considerando todos os fatores, ainda prefiro uma câmera dentro da tela, mas o Hyper me convenceu de que tá tudo bem ser assim. E as fotos de até 32 megapixels que ele tira com a frontal me ajudam a gostar dessa parte. Realmente selfies muito boas, que já tirei em diferentes condições de iluminação. E normalmente fico satisfeito. Arrisco dizer que entre os últimos Motorola que peguei, o que inclui o One Zoom, outro intermediário premium, esse aqui foi o que mais me convenceu nas selfies. E aí a gente tem o conjunto traseiro, que em termos de quantidade é até modesto em comparação com as múltiplas lentes que vem virando padrão nos dias de hoje. Uma lente principal de 64 megapixels, que entrega fotos legais de 16 com iluminação aprimorada, e uma lente ultra-wide de 8 megapixels que, para ser honesto, usei muito pouco até aqui. E muito pouco também foi o que eu mudei em relação à minha opinião sobre as fotos. Essa frase é meio confusa, né? Ele manda muito bem nesse departamento. E também tá entre os intermediários premium com fotos mais seguras do momento. É engraçado falar isso assim de um Motorola porque ela nunca foi grande destaque em fotografia. Se é um destaque, não sei, mas ele é garantido. Às vezes tenho a impressão de que o Hyper processa as fotos de forma muito forte, o que as deixa com cara de photoshopadas, um pouco mais contrastadas do que eu realmente estava vendo, mas tudo bem, é assim que a galera gosta, inclusive, né? Já em modo retrato, pra mim, esse é o grande elogio que eu faria se tivesse 10 segundos para falar da câmera dele. Em situações simples e complexas, foi muito interessante ver o desempenho do Hyper com o chamado fundinho desfocado. Uma pessoa na foto, múltiplas pessoas, fundo limpo ou cheio de coisa, esse cara manda bem.
Anteriormente eu disse que ele só não era tão bom em vídeo e teve gente que não gostou, disse que eu não sabia usar, seja lá o que isso signifique, né? Mas é o seguinte, a qualidade de imagem em si é boa, só que os vídeos são mais tremidos que os de um Motorola One Zoom da vida e isso prejudica o aspecto geral. Também tive pequenas dificuldades com foco que são muito específicas para comentar aqui. Então sim, para mim o ponto menos bom das câmeras são os vídeos e também as pequenas lentidões delas quando tiram fotos com HDR ligado. Tenho que frisar isso, só para terminar. A bateria é um aspecto que não é nem um enorme destaque, nem uma decepção, longe disso também. Ao longo do tempo, com usos variados, ele se manteve me entregando 6 horas ou mais de tela ligada, com 18, 19 até 20 de tempo total. Isso com um uso recheado de Spotify, YouTube, coisas que consomem, só não muitos jogos, tá? Pensando no uso dentro de um dia, é um aparelho que dificilmente, muito dificilmente, deixa alguém na mão, tem autonomia bacana. O resumo desse vídeo todo é que em praticamente todos os aspectos, o One Hyper manteve minhas impressões anteriores nesses 4 meses. Eu o classifico como um intermediário que, se não é brilhante, ao menos é super consistente e que eu poderia indicar sem grilo. Inclusive porque, como mencionei no começo, o quesito que tem mudado mesmo é o preço. Nunca dá para prever o que vai acontecer daqui em diante, mas no momento ele caiu legal. E de forma curiosa, compete até com certos importados da mesma categoria. Certamente por a Motorola ter mantido um estoque grande aí. Hoje em dia é muito comum a gente avaliar negativamente o preço de qualquer smartphone no lançamento. Esses intermediários então, a gente direto classifica como um absurdo, muito salgados, coisa e tal. Só que é interessante voltar depois de um tempo e perceber como alguns modelos melhoram em custo-benefício. E diria que este cara é um deles. Felizmente, continuei testando e pude voltar para essa segunda consideração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, os que não foram inscritos. E também selecionem o joinha abaixo do vídeo para me dar aquela força que é de graça e me ajuda bastante. Sigam-me nas redes sociais, elas estão na tela e a gente se vê. Até mais!